Então, eu comecei esse negócio do zero, a V4 vai fazer 200 milhões na matriz esse ano, 600 milhões na rede. Cara, a empresa que eu quero fazer, que é uma empresa de US$ 1 bilhão em 5 anos, é completamente diferente da empresa de chegar de 0 a 100 milhões de reais. Ou US$ 100 milhões na rede. Então eu falei, cara, a cultura que a gente tinha para levar de 0 a 100, Tem que ser diferente. eu não vejo que é a mesma, as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos que vão fazer a gente fazer uma empresa de US$ 1 bilhão. Exemplo, inglês. Não tem como eu fazer uma empresa de US$ 1 bilhão sem falar inglês. Então virou. Agora não é mais opcional, é mandatório. No Nubank, por exemplo, eles só falam inglês, né? No Nubank no Brasil. Inglês é a língua oficial do Nubank. Olha. Então, veja a cultura certa, a cultura errada. Qual a cultura certa e errada? É falar inglês na sua empresa? Depende. Se quer ser o Nubank, é uma empresa global, você tem que falar inglês, não tem opção. Então, para a estratégia deles, a cultura é adequada. Para você que está criando uma empresa no interior do Brasil para chegar em 10 milhões de reais, foda-se, falar inglês é desnecessário, não é necessário para sua cultura, né? Para executar a sua estratégia. E aí eu reescrevi minha cultura, botei fogo na anterior e lancei uma nova. Sensacional, né? Cara, o que acontece hoje, você falou de criar empresas, muitas das empresas não prestam atenção nisso na sua criação. Na cultura? Falar, vou fazer minha cultura, nem sabe como fazer a cultura, na Ou verdade. estratégia mesmo. Faz um monte de coisa e depois aplica. E a gente vê a cultura da V4 como é forte. Sempre teve isso, você sempre, ou você aprendeu ao longo do caminho, e como você conseguiu construir essa cultura tão forte, cara. Sim. Ritos, rituais mesmo, hábitos que fazem no dia a dia, porque é super diferente. A gente já foi lá no camp lá, já foi em outros lugares, sente a energia do time, a pegada, fala, cara, e inclusive eu acho que vocês são case, né? Sim. O cara olha e fala, putz, eu queria ter a cultura igual a da V4. Então, Sim. que dica que você dá pra quem quer construir ou como chegar numa cultura dessa? Cara, é cultuar. Cultura é cultuar. Então, eu vou te dar um exemplo assim que é o mais dramático e claro de como a gente faz isso e é bem diferente do que as pessoas estão dispostas a fazer para conseguir ter essa cultura. A gente tem das formas que a gente cultua uma vez por mês, num sábado, a gente reúne 100% da empresa um sábado de manhã para bater na cultura, para cultuar a cultura. Tem gente que nem topa trabalhar na V4 por causa desse ritual. A gente faz isso há uns 10 anos. Então a gente tem os elementos da cultura, a gente escolhe um deles e sábado que vem, por exemplo, a gente chama de Monfle, né? Um evento mensal, onde a gente reúne, então na matriz, lá no headquarter, 200 pessoas, cabem presencial, a gente transmite para as 4.000 de todos os escritórios, a primeira parte, 1 hora, e aí os escritórios devem executar mais 1 hora no seu respectivo escritório, né? Então a gente chama de Monfle Experience, a primeira fase, que é transmitido para todo mundo, e a segunda parte, cada um executa a sua versão daquele evento mais amplo. Então, é que nem criar um estado, cara. Pensa que um estado... pensa assim, o estado, a cultura, esse lance de doutrinação, já fez coisas incríveis e horríveis pela humanidade. Olha quanto o poder de doutrinar, cultuar algo, a propaganda ela é poderosa para moldar o comportamento da sociedade. Né? Se tu for pegar a Alemanha de 1940, pô, a maior parte dos alemães concordavam com o que o governo alemão estava fazendo porque foram convencidos a isso através da propaganda, que era um dos principais partes do governo, né? Naquela época era o Ministério da Propaganda, porque é uma arma de movimento da sociedade. E em outros países a gente fez o oposto com a mesma arma, né? Então tu pode usar ela para qualquer coisa, a propaganda. Mas a gente precisa que as pessoas se movam do jeito que a nossa cultura pede para ganhar na estratégia. Como a gente é uma empresa de marketing, a gente sempre soube fazer propaganda. A gente usou a nossa capacidade de fazer propaganda para vender um produto, para vender a ideologia da V4, de como você deveria agir para o público interno. Então, a nossa comunicação, o nosso livro, os nossos podcasts, a gente tem podcast interno, os eventos maiores, são tudo armas de propaganda que eu eventualmente uso para convencer um cliente a comprar, eu uso para convencer as pessoas a agirem como a gente entende que tem que agir. Legal. Então é isso. As pessoas, eu acho que assim, a maior parte dos empresários e empresárias, eles statam o colaborador, que a gente não chama de colaborador na V4, a gente chama de investidor, como se ele tivesse como se você estivesse fazendo um favor para aquela pessoa quando tu emprega ela, né? Então, pô, tô empregando a pessoa, eu já fiz o que eu tinha que fazer. A gente sempre chegou como um cliente, né? Então, eu preciso convencer essa pessoa de que eu sou a melhor opção da vida dela e que ela deveria se comportar como eu estou sugerindo para o bem dela. Mas eu constantemente preciso vender isso para ela. Senão ela vai sair ou ela vai falar que vai fazer e não faz.
Então não basta eu pagar o salário dela. Eu preciso convencer ela a se comportar. A gente estava falando em off sobre os cosplays. Pô, olha que louco como é o poder da propaganda, né? Então, alguém convenceu uma pessoa a se fantasiar de Mario e ir para a Expo Center Norte uma vez por ano na CCXP. Olha o quão a propaganda é capaz de mover o comportamento. Então, de graça, a pessoa pagou para fazer isso. Né? Na tua cabeça, que não é nerd, que a gente estava falando antes, parece algo inacreditável, né? A pessoa topar fazer isso. Mas alguém convenceu essa pessoa. Então, se tu conseguir aprender o que fez a pessoa se convencer a vestir de Mario, pegar um metrô e ir pro Expo Center Norte, a ela agir do jeito que tu gostaria na tua empresa, olha o poder que essa arma tem para destravar uma atitude que vai gerar mais valor pro negócio, que o vendedor vai vender direito, que o financeiro vai fazer o financeiro direito e assim sucessivamente. Não, eu não tenho nem noção, eu não tenho esse número, não sei se você tem. Quanto um cara apto e aderente à cultura entrega mais de um cara que não esteja. Eu não tenho um número específico eu acho assim. que chega a ser quase como que algo intangível ali, né? Tem porque... um reflexo direto, mas como que metrifica isso, Não, né? totalmente, porque ele adquire, é um cara que já tem uma mentalidade forte, então, ele já entra dentro da cultura, ele vai entregar muito mais, porque no final ele vai investir a camisa da empresa. Lembrando que cultura não é uma parada etérea, então se a pessoa não está se comportando como deveria, ela não está aderente à cultura, é simples assim. E comportamento, ela é um vendedor, ela tem que preencher o CRM, ela tem que falar o que tem que falar pro vendedor, ela tem que trabalhar as horas que a gente falou que teria que trabalhar. É isso. É isso que eu ia Isso é a cultura. A cultura é ela agir. É isso que eu ia perguntar. Além dos rituais para manter a cultura, o que é mais importante para preservar? É cuidar de quem entra ou tirar quem não está aderente rápido? Ou as duas? Cara, eu tenho muito receio com você tentar segurar as pessoas, mas que eu brigo bastante com o meu time de RI lá, que a gente não chama de RH, a gente chama de RI, de relação com o investidor. A gente tem muito medo de segurar a gente que não é que tá, vamos dizer assim, pensando sobre a cultura, tá meio receosa, se é o lugar dela. Tenho muito medo de gastar energia tentando segurar essas pessoas, porque eu vejo que, pelo ponto que a gente começou a conversa, às vezes não é o drive mental daquela pessoa. O dilema que ficou na minha cabeça, o quanto é possível instalar esse drive ou a pessoa precisa ter esse drive pré-setado, né? Porque a vida das pessoas são tão diferentes, são cheias de tantas distrações e anomalias na vida de cada um que, às vezes, não importa o que você faça, você não vai conseguir mais consertar aquela pessoa para a sua empresa. Ela pode ser perfeita para outra. Então, eu meio que sou flexível para libertar a pessoa para viver feliz, sabe? Então, o que eu tento fazer? Selecionar muito bem, deixar muito claro e fazer um puta onboard. Então, a gente tem um onboard experience que a gente chama, que a gente onboarda das 200 pessoas que a gente contrata por mês na nossa rede, para deixar muito claro o que é o jeito V4 de pensar, tenta dar uma manutenção, mas se a pessoa dá uma oscilada nesse negócio, a gente tenta não segurar muito. Porque eu tenho medo disso virar algo, sei lá, meio artificial, sabe?